trabalhando o estudo reflexivo das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, estudando o módulo 3, a presença amorosa de Jesus em nossas vidas. Na noite de hoje nós vamos trabalhar o tema, o significado de ser discípulo de Jesus. Vamos desenvolver esse tema, cujo objetivo é refletir sobre a condição e o significado de ser um discípulo do Mestre, discípulo de Jesus. Vamos começar com a nossa reflexão habitual. Vamos fechar os olhos, meditar sobre a presença de Jesus em nossas vidas. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se filho ou filha de Deus, tendo como guia e modelo Jesus. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Deus, às leis divinas e aos ensinamentos de Jesus? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro com você, analisando-se com autenticidade. Lentamente vamos voltando ao estado de vigília para as nossas reflexões acerca do tema. Nós estamos neste módulo trabalhando a tríade Eu, Espírito Imortal, as leis divinas, Deus e as duas condições que nós somos convidados a desenvolver em nossas vidas: a entrega e a ação. A entrega a Deus e às leis divinas, nós não temos o poder de mudá-las, nem de mudar Deus, e a ação no espírito imortal que somos, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida. Quem Jesus é em nossas vidas? Jesus é o nosso guia e modelo. Quando nós agimos no espírito imortal que somos, desenvolvendo as virtudes, nós nos entregamos verdadeiramente a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. Então todos nós somos convidados pela vida a desenvolver essas virtudes, a começar com a tríade amor, mansidão e humildade, que Ele próprio nos ensina, e passamos por várias virtudes, e essas virtudes que nós temos trabalhado nesses encontros sobre a presença amorosa de Jesus em nossas vidas. Na noite de hoje nós vamos
trabalhar uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 3 ao 17 e 34. Nós vamos estudar a primeira parte desses versículos. A partir de uma exegese do mentor Honório, nós temos nesses últimos encontros trabalhado com as exegeses diretamente do mentor Honório, pela clareza das próprias exegeses, pela dificuldade também de nós, pela intuição somente, recebê-las. Por isso nós estamos trabalhando nesses últimos encontros com essas exegeses diretamente do autor. Para quem não conhece, o mentor Honório é um espírito, já temos 2 livros dele, este aqui, Dias Felizes, já temos o Vozes Alerta, que tem o prefácio inclusive de Joana de Ângeles, que nos consta, é o primeiro espírito que Joana de Ângeles apresenta ao movimento espírita, num prefácio que foi publicado nessa obra Vozes Alerta, e agora temos o lançamento do 2º livro dele. E o mentor Honório, ele é um especialista na exegese do Evangelho de Jesus, na dimensão espiritual. Então vejamos, vamos ler toda a passagem e depois nós vamos fazer a exegese versículo por versículo. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se então da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e amarrou-a na cintura. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, vestiu o manto, pôs-se de novo à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o mensageiro maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes isto e o praticardes, sereis felizes. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós
uns aos outros vos ameis. Esta é uma das passagens mais incompreendidas do Evangelho. Para muitos, Jesus aqui praticou um ritual, pura e simplesmente, sem nenhum significado além do ritual que demonstra um líder servidor. Tanto é que essa passagem foi se transformada num ritual da Igreja Católica. A passagem ela é eminentemente simbólica, como nós veremos nas orientações do mentor Honório. E ela tem tudo a ver com tudo aquilo que nós estamos trabalhando acerca do desenvolvimento das virtudes que somos convidados a desenvolver para realmente nos autotransformarmos. Então nós vamos estudar versículo por versículo, primeiro a primeira parte, depois, no nosso próximo encontro, trabalharemos a segunda parte. A exegese, como já dissemos, foi realizada pelo Espírito Honório, através do médio Afro Stefanino II, há uma exegese que foi psicografada. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Antes de colocarmos o texto do mentor, vamos tentar buscar fazer exegese. De que João está falando aqui? Aqui é uma narração de João, evangelista, de um fato que ele soube a partir do próprio Cristo. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Quem é Jesus? Que nós já temos estudado uma série de questões que dá para a gente buscar fazer pelo menos uma interpretação mais, não tão profunda quanto do mentor Honório, mas dentro do nosso nível já dos nossos estudos. Quem é Jesus nas nossas vidas? É o Espírito mais puro que Deus nos ofereceu como modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Então, se Jesus é o Espírito mais perfeito, ele é o Espírito crístico. O que caracteriza o Espírito crístico? Conhecimento de todas as coisas. E o que mais? A sintonia plena com Deus, né? E o que mais? Nós também já estudamos isso. A condição de ser co-criador. O versículo ele tem muito a ver com essa questão do ser co-criador. Deus é o criador de todo o universo. E os espíritos crísticos, aqueles que alcançaram esse nível, porque todo espírito crístico começou na mesma condição que todos os demais, quando ele alcança a condição de espírito crístico, ele se torna co-criador com Deus. Então, em síntese, o versículo trata disso. Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Para quê? Para que ele co-criasse com Deus, né? E que havia saído de Deus. Como todos as demais criaturas, ele foi criado por Deus. Ele não é Deus, como também foi transformado num dogma religioso. Jesus e Deus ser o mesmo ser. Aqui, várias passagens do Evangelho fica muito claro que Jesus é um Espírito, irmão nosso, Filho de Deus. Então ele havia saído de Deus e ia para Deus. Nós não somos criados da mesma forma? Criação divina. E qual é a nossa destinação? Questão 115. Vamos recordar, questão 115, Livro dos Espíritos? Todos nós somos criados simples e ignorantes e temos uma grande missão, que é o conhecimento da verdade para nos aproximarmos de Deus.
Então nós saímos de Deus e vamos para Deus, cada vez mais nos aproximando dele, até alcançar essa condição do espírito crístico, que é uno com Deus. Ele se torna uno com Deus. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ele não estava se referindo a ele ser Deus, ele estava se referindo a essa unidade de todo o espírito crístico tem com Deus. Não só ele, mas todos os demais espíritos crísticos têm essa unidade. Então são unos com Deus. Se poderíamos colocar essa aqui como a segunda revelação, todas as coisas, é muito mais do que isso. Por que é muito mais do que isso? Só a segunda revelação que está sob o comando de Jesus? Tudo que diz respeito ao nosso planeta e mais além, passa pelo comando de Jesus. Então é muito mais do que a segunda revelação. É todo, o todo. O todo relativo a quê? É o todo do universo? Não. Quem comanda o todo do universo? Deus. E os espíritos crísticos, o que eles comandam? Os sistemas, os planetas, as galáxias. De acordo com a evolução do espírito, ele vai comandar ou um sistema, ou uma constelação, ou uma galáxia, né? Todo esse comando em sintonia com Deus. Por isso, o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Tá? Então, em linhas gerais, ficou claro o versículo? Vamos ver agora a interpretação do Bentor Honório, que transcende a toda essa questão mais simples que nós refletimos. Muito profundo nós vamos ver pelo texto. A onisciência relativa de Jesus abarcava todas as etapas evolutivas que ele já havia superado ao longo da jornada até o reino celeste em que habita. Então vejamos o que o mentor está dizendo aqui. Todo o espírito crístico, ele chega num nível evolutivo que ele alcança a perfeição relativa. O que é a perfeição relativa? Nós estudamos no módulo A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas. O que é essa perfeição relativa? Desenvolver o quê? As virtudes são a ação que nós fazemos dentro de nós. Os atributos de Deus. Esse é o nosso grande compromisso. Essa aproximação de Deus é desenvolvimento dos atributos a partir das virtudes. As virtudes é o meio. A finalidade maior é alcançar todos os atributos divinos em nossas vidas. Então o espírito crístico, que ele é em relatividade aquilo que o Pai é em absoluto. Então, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, único, que mais? Imaterial, né? Todos os atributos que nós trabalhamos no primeiro módulo do nosso estudo reflexivo, o espírito crístico, ele é em relatividade também todos esses atributos. Ele traz de forma relativa todos os atributos do Pai. Então, se Deus é onisciente, absolutamente onisciente, Jesus é relativamente onisciente. Então, ele é onisciente em relação a quê? As coisas do sistema solar, de todo aquele sistema planetário que ele é convidado a comandar, a ser o modelo e guia, né? Então,
e essa condição de onisciência relativa, ele o quê? Ele conquistou, não é uma dádiva divina, é uma conquista do Espírito que evolui até essa condição. Por isso que o mentor Honório coloca aqui. A onisciência relativa de Jesus abarcava todas as etapas evolutivas que ele já havia superado. Então ele foi criado também simples e ignorante, como qualquer espírito que provém de Deus. Ele não foi criado puro, ou é um semideus, ou mesmo Deus, como as pessoas erroneamente colocam. Ele é um espírito normal, comum, como todos os demais. Comum no sentido de que ele partiu da mesma origem que todos e chegou já na condição que todos chegaremos. Face ao estado de pureza espiritual, Jesus tem a incumbência de administrar não apenas os planetas do sistema solar, mas também as leis físicas e morais de cada globo deste sistema, organizando a evolução coletiva do sistema e dos espíritos de todos os planetas que compõem o nosso núcleo astronômico. Quando Jesus disse que ele tinha outras ovelhas que não eram deste aprisco, de que ele estava falando? De outras humanidades do sistema solar. Então ele é o governador de todo o sistema solar, tanto é que Joana de Ângeles o chama de Rei Solar. Em várias obras de Joana de Ângeles tem essa referência de Jesus como Rei Solar. Então esse espírito que governa o sistema solar inteiro. Então ele governa em todos os aspectos, por isso que Deus colocou tudo em suas mãos. Ele construiu o sistema solar a partir de uma matéria já existente previamente. Porque Deus cria, o Espírito crístico cocria. E como que o Espírito crístico cocria? Ele pega lá a mão na massa e manipula o planeta. Como que ele cocria? A partir da expressão do pensamento e da vontade, exatamente. Então ele pensa e ele plasma o pensamento, e como ele já consegue, pela condição espiritual, de movimentar as leis tanto físicas quanto morais, então ele movimenta as leis físicas todas, as leis morais todas, porque ele alcançou esse nível de capacidade para movimentar tudo isso. Deus cria todas as leis, os espíritos são convidados a movimentar essas leis, como nos ensina o nosso mentor Honório, ao seu cônscio dever, no caso do espírito crístico. Nós, no nosso nível evolutivo, nós não temos como movimentar as leis. O nosso compromisso é com a entrega às leis para amá-las e cumpri-las, até que alcancemos a condição de espírito crístico para movimentá-las ao nosso cônscio dever. Pergunta se essa cocriação seria uma cocriação a partir do fluido cósmico universal. É exatamente isso, né? O fluido cósmico universal, segundo o Livro dos Espíritos, é o que dá origem a tudo que existe no universo. Então, a partir do espírito crístico, a partir dessa movimentação do fluido cósmico universal, vai transformando esse fluido em matéria mais ou menos condensada. Eis, portanto, o entendimento claro da passagem que elucida quanto ao fato do Pai lhe ter colocado todas as coisas nas mãos.
Trata-se da responsabilidade cósmica de guiar os espíritos que habitam cada globo, mobilizar todas as leis físicas de cada orbe ao seu cônscio dever e iluminar os rumos morais e intelectuais de cada planeta sob sua alçada. Então a gente vê quem é um espírito crístico, né? Não é só a Terra com os seus quase 30 bilhões de habitantes entre encarnados e desencarnados, mas todo o sistema solar com as suas humanidades que ele conduz para, como o mentor diz aqui, iluminar os rumos morais e intelectuais de cada planeta sob sua alçada. Esse é o grande compromisso do Espírito Crístico. A onisciência relativa do Cristo é também retratada nessa passagem, por revelar que o Mestre, sabendo que fomos criados simples e ignorantes, rumo à angelitude, ensinou esta verdade ao evangelista João, que ao retratar o ensinamento nesse capítulo, aborda uma das sublimes características do Mestre, que é de saber o caminho evolutivo e cósmico pelo qual percorreu como espírito imortal, até a perfeição relativa, ou seja, a pureza espiritual. O termo sabia que havia saído de Deus e ia para Deus, revela esta sapiência magna da destinação do princípio inteligente que começa pelo átomo primitivo e evolui até o arcanjo. Então, o que caracteriza o espírito crístico, a onisciência, também diz respeito ao passado, porque a onisciência é essa característica de tudo ser presente para o espírito, ou no caso de Deus, no sentido absoluto, e no caso do espírito crístico, no sentido relativo. Para ele não existe passado nem futuro, o que existe é um presente. Então ele tem toda essa condição em relação a ele próprio, sabendo das leis divinas, que a lei de evolução, em que tudo começa no átomo primitivo, passa pelo reino mineral, vegetal, animal, chega no reino hominal, preparando para a angelitude. Então esse é o caminho de todos os princípios inteligentes que um dia vão se individualizar no espírito humano. Nós já estudamos isso no primeiro módulo, a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Então, quando nós chegamos nesse processo de individualização, de individuação, início da nossa individuação, que acontece no reino nominal, quem Jesus vai ser para nós aí? Vai ser o modelo e guia. Então, quando nós entramos no reino nominal, nós já temos o modelo e guia oferecido por Deus para nos guiar até a angelitude. Quando nós formos espíritos angelicais, nós não precisaremos mais do Cristo. Precisaremos? Precisar não, porque nós não precisaremos mais de ninguém nos tutelando. Mas há uma mensagem no livro Dias Felizes, intitulada Aliança Imperecível, que o mentor Honório coloca que nós, por uma questão de afinidade para todo sempre, o Cristo Mestre, mesmo quando nós formos espíritos crísticos, nós estaremos ligados para todo sempre com o Cristo Mestre em nossas vidas. Tá? Tem a ver com a gratidão, né? Porque se Ele nos conduziu desde o instante em que nós entramos no reino nominal,
até a angelitude, como que nós vamos nos apartar de um espírito que nos conduziu a essa condição? Né? Por isso essa aliança é imperecível. Nós não precisamos mais dele nos conduzir, porque nós passamos a nos conduzir por nós mesmos. Nós vamos conduzir outras humanidades. Mas o espírito crístico, ele continua conduzindo todos aqueles, formando uma grande rede. Com certeza Jesus tem um espírito crístico que o conduziu até a condição de espírito puro, né? Que tem outro, e assim forma uma grande teia da vida, né? Dessa vida amorosa e de gratidão e tudo mais, e esses espíritos vão cuidar. Se Jesus cuida do sistema solar, e o nosso sistema solar é um sistema de quinta grandeza, né? Vamos lembrar disso. Ele está na periferia da Via Láctea, que é uma galáxia de quinta grandeza também. Existem galáxias 100 vezes maiores do que a nossa. Então, imaginemos, né? Jesus é um espírito crístico com uma capacidade enorme. Agora imaginemos o governador da nossa constelação, o governador da nossa galáxia. Provavelmente, isso é só uma reflexão, assim, uma conjectura, são os espíritos crísticos ligados uns aos outros que vão comandar tudo isso, né? Os sistemas planetários formam as constelações em conjunto formam as galáxias, e tudo funcionando, né, em uníssono, num processo tão grandioso que mostra realmente, aí nós fazemos o paralelo, né, da presença amorosa de Jesus em nossas vidas e a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Nós não fomos criados para ficar numa beatitude eterna, mas numa produção eterna, num trabalho eterno de amorosidade e de gratidão a Deus e aos espíritos crísticos que nos conduzem a Deus, para todo sempre. Isso é muito bonito, né? Esse convite a sermos co-criadores que vai permitir a gratidão eterna a Deus, sim, né? Porque é aquele movimento em que nós somos convidados a sempre estar em ação no universo. A gente vê isso no próximo módulo que nós vamos trabalhar, no estudo reflexivo, é a influência dos espíritos em nossas vidas. E nós vamos estudar a questão dos espíritos protetores e dos anjos de guarda, que por uma determinação divina nos recebe um dever de nos guiar para o bem. Então é toda uma rede de cuidado, de proteção, desde o instante que nós entramos no reino nominal. Antes já existia a proteção direta de Deus num processo automático, pela lei do automatismo. A partir do momento que entramos no reino nominal, essa rede de proteção se amplia de uma forma intensa. E como que nós somos gratos, assumindo cada vez mais compromissos com aqueles que estão na retaguarda, né? Se existe o espírito guia de uma humanidade inteira, existem os guias do indivíduo. Nós vamos estudar no próximo módulo. Os guias dos indivíduos, que somos nós, aqueles que ainda estamos engatinhando no processo evolutivo, que temos os espíritos protetores, os anjos de guarda, que nos guiam para o bem, né? Que nos guiam para o amor, para o bom, para o belo. Então, tudo nessa sintonia e identificação com o Criador. Por isso a importância da gratidão, né? E como que nós somos gratos a Deus? Desenvolvendo as virtudes no coração. Quanto mais virtudes nós desenvolvemos, mais nós ampliamos a nossa capacidade de doação e mais gratos seremos, porque a gente agradece doando. Essa é a principal forma de agradecer, é se doar. E o Livro dos Espíritos, a questão 540,
aborda essa questão que o mentor Honório colocou. Então nós colocamos aqui. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, todos temos a mesma destinação, o átomo primitivo, e a mesma origem e a mesma destinação, átomo primitivo e arcanjo. Levantou-se então da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e amarrou-a na cintura. Então vejamos qual o significado disso. Este episódio, relatado pelo evangelista, é real e constitui-se um fato histórico ocorrido entre Jesus e os 12 discípulos. O significativo, porém, é observarmos o quanto de simbolismo nos traz a passagem em cada palavra, versículo a versículo. Sendo Jesus o modelo e guia de todos os seres do sistema solar, tudo o que ele fazia estava repleto de significado profundo e valioso ensinamento. Então essas orientações que o mentor Honório coloca aqui são interessantes, porque o Evangelho ele é dividido em várias lições. Existem as lições puramente simbólicas, que são as parábolas. Existem os encontros terapêuticos, que são os encontros que Jesus teve com Maria de Magdala, Pilatos e outros mais, que são profundos e muito ricos em ensinamentos. Existem os fatos reais, que por trás desses fatos reais havia uma série de simbolismos muito profundos, porque cada ato de Jesus tinha um objetivo para a eternidade, não era para aquele momento específico apenas, porque havia o momento histórico da presença do Cristo cósmico entre nós e o ensinamento para a eternidade. Tanto é que as palavras de Jesus são conhecidas como palavras da vida eterna. Por quê? Porque o Espírito Crístico, ele em comunhão plena com Deus, ele não ensinava daquilo que era dele, mas daquilo que é de Deus que passa por ele. Por isso, várias passagens que nós já estudamos, inclusive neste módulo, Jesus fala que as palavras que ele dizia não eram dele, era de Deus. Então, nos fatos históricos, e esse, como diz o mentor, é um dos fatos históricos, esse fato ocorreu mesmo, ele lavou os pés dos discípulos, logo após a chamada última ceia, que nós vamos estudar ainda, em que ele também, muito rica de simbolismo, em que ele oferece o seu corpo, oferece o seu sangue, que também foi transformado num ritual, mas que de ritual não tem nada, é apenas um simbolismo muito profundo. Então, esses fatos históricos, eles são carregados de símbolos que seriam decodificados posteriormente pela humanidade. Naquele momento, inclusive a pergunta que ele faz, entenderam o que eu fiz? Os próprios discípulos não entenderam o que ele fez, no nível mais profundo do termo. Hoje, 2000 e poucos anos depois, nós estamos começando a estudar os símbolos de uma forma um pouco mais profunda. Então aqui nós temos vários símbolos. Temos o símbolo do levantar-se da mesa, temos o do tirar o manto, o tomar a toalha e amarrá-la na cintura. Então são três grandes símbolos que nós temos aqui para refletir. Então vejamos cada um deles. Alguém gostaria de arriscar um palpite de cada um? O que significa? Levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e amarrou-a na cintura. Os três são muito profundos.
Do ponto de vista mais superficial, você pode levar isso aqui como líder servidor. Então ele saiu daquela condição puramente de líder e serviu os discípulos, né? Mas isso é a interpretação mais superficial que existe desses versículos. Vamos ver. É muito superficial essa interpretação desse líder servidor que se despe da condição de mestre momentaneamente para servir os discípulos. No ato de retirar-se da mesa, encontramos a simbologia do ser crístico que, saindo dos páramos celestiais, veio até as aflições e angústias humanas, dignando-se a estar em nossa companhia para o grande encontro terapêutico cósmico. A própria encarnação dele, né? Um espírito crístico precisa encarnar? Não. Um espírito crístico encarna em missão? Pode acontecer, especialíssima, né? Porque imaginemos o que Jesus fez. Ele saiu lá do seu reino no sol, porque é lá no sol onde ele fica, né? O sol físico mesmo, né? Claro que não fica lá pegando fogo, porque é na dimensão espiritual, mas lá é tão quente como que ele fica lá, né? Na dimensão espiritual a coisa não é a mesma coisa que na dimensão física. Então ele fica ali irradiando a sua luz amorosa por todo o sistema. Ele saiu dessa condição e veio para encarnar num dos planetas, um dos menores planetas do sistema, numa humanidade que ainda estava engatinhando no seu processo evolutivo, praticamente saindo da barbárie, recém-saída da barbárie, porque é o momento que a Terra consolida a sua fase de expiações e provas, quando Jesus esteve entre nós. Imaginemos tudo isso, o quão grandioso foi o ato dele, o quão amoroso foi o ato dele. Ele poderia mandar um emissário, escolher o espírito mais evoluído que ele mais confiasse e poderia mandar no lugar dele? Poderia, mas ele não o fez. Ele próprio veio para como diz o mentor aqui, para as aflições e angústias humanas, dignando-se a estar em nossa companhia para o grande encontro terapêutico cósmico. Então, imaginemos, é uma coisa muito grandiosa. A humanidade ainda está engatinhando no sentido de conhecer quem é esse Espírito em nossas vidas, quem é Jesus em nossas vidas e quem Ele é para a humanidade inteira. Há uma idolatria, uma mitificação do Cristo Jesus, mas uma pouca reflexão de quem Ele é para todos nós. Então esse grande encontro terapêutico, porque a presença dele por si só foi terapêutica para a humanidade inteira. Não foi apenas só para aquele povo lá restrito a Israel. A presença do Cristo cósmico encarnado no planeta Terra foi terapêutico para a eternidade do planeta, do que diz respeito ao planeta Terra e, claro, a todo o sistema solar. Porque dentro de uma visão cósmica, holística, tudo que repercute em um planeta, repercute nos demais, não é? Então, se nós melhoramos aqui, os habitantes de Júpiter melhoram também? Melhoram. Eles são bem melhores do que nós, mas a gente já deixa de mandar um monte de fluido negativo que eles precisam neutralizar por lá, né? Então, só isso já alivia muito do trabalho que eles têm para auxiliar na evolução do sistema como um todo. A partir daí que a gente pode entender de que o pastor conhece todas as ovelhas, sim, porque, aliás, é uma outra passagem que nós estudamos já, né? O Espírito Crístico, ele nos cuida de nós desde o instante que nós entramos no reino nominal.
Então, se Ele cuida de nós desde o instante que nós entramos no reino nominal, Ele nos conhece a fundo, não apenas esta personalidade desta encarnação. Na sua onisciência, onipotência e onipresença relativa, Ele conhece todas as nossas existências desde o instante que nós entramos no reino nominal. Então, esse conhecer as ovelhas é muito mais do que o momento reencarnatório que ele esteve pessoalmente com Joana de Cusa, com Maria de Magdala. É conhecer todos os nós desde o instante que entramos no reino nominal. Esse antes mesmo é aquela transição. Por quê? Quem é que vai comandar essa transição do reino animal para o reino nominal? O Espírito guia, tá? Então não é que quando nós estávamos lá na condição de animais, quando o princípio inteligente ainda não tinha se individualizado no reino nominal, que ele cuidava. É naquele instante da transição em diante. Porque não faz sentido um espírito crístico ficar cuidando de seres que evoluem por automatismo. Ele só vai fazer sentido quando o espírito vai evoluir pelo seu livre arbítrio. Então, quando o espírito ele alcança essa condição de livre arbítrio, ele precisa de um guia. Até esse momento ele não precisa de guia, precisa? Se ele age por instinto o tempo todo e existe uma lei do automatismo que o Criador determina como que os animais agem instintivamente, então eles não precisam do modelo e guia. Mas a partir do momento que ele entra nessa transição e para entrar no reino nominal, aí ele já vai necessitar de todo um processo de conduzimento. Aí o Cristo entra nas nossas vidas. Nós não temos notícia se ele encarnou em missão também nos outros planetas. Isso ainda não tivemos essa revelação. Pode ser que tenha acontecido, né? Em Júpiter, que já é um planeta muito mais evoluído que a Terra, Saturno, que também é mais evoluído que a Terra, né? Pode ser que seja, que tenha acontecido. O ato de tirar o manto simboliza o estado de sublime transfiguração, no qual o Cristo, fazendo-se temporariamente humano, para que com sua angelitude pudesse demonstrar aos encarnados e desencarnados da terra o potencial divino que habita em cada um de nós. Então, vejamos o sentido disso, né? Então, tirar o manto é esse processo de transfiguração. Então, aquele ser celestial que alcançou essa condição do espírito puro, com toda a perfeição relativa, encarna num ser humano, num corpo humano, igual ao nosso. Não há diferença do nosso, não há o corpo especial para Jesus, porque senão aí ele entraria não cumprindo as leis divinas, mas derrogando uma lei divina. E jamais um espírito crístico vai ousar derrogar uma lei divina. Ele plenamente cumpre as leis. Nem vai ousar porque ele sabe que não é possível derrogar as leis divinas. Então existem as leis físicas, biológicas, as leis morais que são inderrogáveis. Então ele encarna temporariamente, né? 33 anos de vida no corpo, para quê? Para demonstrar que é possível evoluir até a condição crística. Então a vida dele toda inteiramente foi dando exemplo do que fazer, né? De como fazer, de como agir para alcançar essa condição de espírito puro. Então, por isso que Jesus é esse grande modelo e que nós devemos sempre estar nos referindo. Não de uma forma teórica, mas de uma forma prática. Se fosse Jesus, como ele agiria?
como eu quero agir em cada situação. O grande compromisso dele foi nos demonstrar, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados da Terra, esse potencial. O Cristo coloca a toalha da roupagem física e se faz luz do mundo, tecendo as inapagáveis lições de amor nos tecidos humanos da coletividade. Nessa singela passagem, fica patente o grande propósito existencial da vinda de Jesus à Terra em sua trajetória como mestre cósmico vindo ao nosso encontro. Então, o grande objetivo dele, o grande propósito, para quem eu vim? Para que eu vim? O que ele respondeu a respeito disso, gente? Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Né? Então, o que é essa vida em abundância? Essa vida em perfeita sintonia com os nossos propósitos existenciais. Se o grande propósito dele foi esse, nós somos convidados a desenvolver os nossos propósitos existenciais fazendo aquilo que ele faria. Por que Jesus amarrou a toalha na cintura? A que se refere João? Seria um simples fato? Não. Este é o símbolo da proximidade do Mestre com a humanidade inteira. A cintura é a representação da jornada evolutiva humana, que leva o ser, com sua característica de sombra e luz, estar na fase intermediária do instinto para a plena luz, o estado angelical. Então vejamos aqui o que o mentor está querendo dizer. Nessa região da cintura, o que nós temos? As questões mais fisiológicas da vida, não é? Quando Joana fala que existem pessoas que elas vivem do queixo para cima e outras do queixo para baixo, esse do queixo para baixo significa as questões mais fisiológicas que tem a ver com essa região aqui da cintura. Estômago, sexo, em que a pessoa vive para comer, dormir, fazer sexo. Enquanto o ser humano ele está numa fase mais próxima do instinto, vamos lembrar lá do texto de Lázaro, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala da lei do amor. Existe uma tríade. No início da nossa evolução, como nós somos? Mais instintivos do que seres humanos que raciocina e sente. Então, quanto mais próximo no animal, mais instintiva é a vida. Então, mais fisiológico é o ser humano, mais focado na cintura. A partir de um momento, de um determinado momento, nós começamos a ter o quê? Sensações. Essas sensações estão ligadas às nossos o quê? As nossas paixões. Né? As paixões têm a ver com as sensações. Aí o que acontece? Nesse momento, muitos pervertem o processo e ficam cristalizados no movimento egóico. E ficam focados mais nesse nível da cintura, como se fossem mais animais do que humanos. Mas qual é o nosso compromisso maior? Com o sentimento. Mais evoluído, diz o Espírito Lázaro, nós alcançamos a condição do sentimento. Então esse é o grande objetivo de Jesus em nossas vidas. Então quando ele amarra a toalha na cintura, ele estava querendo simbolizar
esse movimento que todos nós somos convidados da sublimação das questões instintivas para transformá-las voltados ao sentimento, os sentimentos mais nobres. Não que as questões instintivas sejam um mal em si, mas nós não estamos aqui para vivenciá-las como se fosse a única condição para o ser humano, como a nossa sociedade tem feito, invertido os valores e colocado as questões instintivas como sendo a condição para a humanidade ser feliz. Né? Ninguém é feliz se não tiver orgasmo, ninguém é feliz se não tiver isso ou aquilo, se não tiver carrão na porta dentro da garagem e assim por diante. Então, as questões puramente fisiológicas que somos convidados a sublimar. Faz sentido, gente? Então, esse é o grande objetivo de Jesus em nossas vidas, nos ensinar isso. Se é uma separação entre as coisas do espírito encarnado e do espírito imortal, separação não é, porque o espírito crístico nunca é dualista, mas uma reflexão para que nós vejamos que as questões espirituais superiores da vida são mais significativas e que o nosso compromisso é de transcender as questões puramente da cintura para nos tornarmos do queixo para cima e não do queixo para baixo, como diz a mentora Joana de Ângeles. Jesus amarra a toalha na cintura como símbolo do processo de humanização para alcançar a perfeição, pois da cintura até o topo da cabeça, o caminho é a autotransformação. Quando o profeta João, o Batista, batiza Jesus colocando a água no topo da cabeça e concomitantemente surge a pomba que simboliza a presença profunda de Deus ou da autoiluminação, temos melhores subsídios para compreender o símbolo da toalha na cintura. Então aqui o mentor Honório está se referindo a um outro fato histórico também. O momento em que João o Batista batiza Jesus, derramando água sobre a cabeça, e aparece a pomba brilhante, que na verdade era uma ideoplastia, que não era um animal, né, nem era o Espírito Santo, como as pessoas dizem, que virou aquela pomba. É o símbolo dessa purificação, desse processo de iluminação e da sintonia plena entre Jesus e Deus. Tanto é que é narrado lá no Evangelho que uma voz diz: "Este é o meu filho muito, muito amado", né? Nesse momento do batizado de Jesus. Então, quando ele faz essa referência, mostrando que o grande caminho consciencial nosso é sublimar as questões instintivas, indo ao encontro das questões superiores do ser. Quem estuda sobre os chakras, vou sublimar as energias dos 3 chakras de base para os 3 chakras superiores a partir do 4º chakra, que é o chakra do amor. Então, o chakra do amor, nesse movimento auto-amoroso, a pessoa escolhe a sublimação em vez de ficar focada nos 3 chakras fisiológicos. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aqui novamente nós temos um fato real que traz uma série de símbolos: o colocar água na bacia, o lavar os pés dos discípulos e o enxugar com a toalha com que estava cingido. São 3 símbolos importantes. Vamos ver o que significa? A mesma água que na simbologia do batismo havia revelado a pomba da sublimação, agora estava colocada na bacia e servia para lavar os pés dos discípulos.
qual é o grande simbolismo da água? Purificação. Né? Então aqui Jesus está indo ao encontro dos discípulos para ensiná-los o quê? O ato de se purificar, de sublimar as questões instintivas. Agora o mestre já não estava mais ensinando com as palavras, mas todo o ser estava falando através das humildes águas da sabedoria e da ação. Então, quando ele vai e lava os pés dos discípulos, todo o exercício de humildade, nesse movimento de sabedoria, que não é só de falar, mas também de agir. Então ele age como esse líder servidor que dá o ensinamento não com palavras, mas por ações. Mas muito mais do que um líder servidor só de coisas materiais, mas principalmente nos aspectos espirituais da vida. A mais simbólica de todas as passagens guarda importantes ensinamentos. Os pés são o sustento do corpo, assim como as raízes são o sustento de uma árvore. Para alcançarmos o estado de sublimação, considerando o corpo como uma grande jornada, vamos encontrar os pés como sustento de todo o propósito existencial dos discípulos, pois ali também está a simbologia dos instintos, que são as energias primárias mais ligadas à terra, ao material, ao chão da existência física. Então, o lavar os pés tem um símbolo também importante. Então, tem a questão da água purificando e a questão da pessoa desejando purificar-se. Qual é o grande objetivo da existência, da nossa existência? A evolução se dá através do quê? Da sublimação dos instintos pelo desenvolvimento das virtudes. Esse é o convite. Então, o convite de estarmos aqui encarnados é esse. Agora, basta o convite. Se não houver o desejo ardente do convidado em transmutar os seus instintos, o convite fica, como a maioria das pessoas, inócuo. Há um convite pela reencarnação para nós trabalharmos os nossos propósitos existenciais e eles não são trabalhados. E nós saímos de uma encarnação para outra sem realizar as ações que nos cabem realizar. Então, quando Jesus vem e lava os pés, ele está ensinando aos discípulos que há um ato a ser realizado, de purificação dos instintos puramente materiais para as questões espirituais da vida. Se os discípulos perceberam isso, não. Nós vamos estudar isso no próximo encontro, porque é a segunda parte do texto. Não vai dar tempo da gente estudar tudo hoje. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, está ensinando a profunda purificação dos instintos que proporciona o sustento de todo o corpo, ou seja, do propósito existencial. Então nós temos o propósito existencial, que também nós já estudamos, é aquele propósito de trabalhar no desenvolvimento das virtudes correspondente à nossa principal deficiência. Peguemos a nossa principal limitação. Se a limitação for, por exemplo, insegurança, o nosso propósito existencial será desenvolver a autoconfiança. Então, quando nós somos convidados a essa purificação dos instintos, é exatamente desenvolvendo as virtudes ligadas ao nosso propósito existencial. Porque tudo mais estará em sintonia com o propósito. Se nós conseguirmos desenvolver
a virtude que mais para nós é desafiadora, porque tem a ver com a nossa principal limitação egóica, as outras vai ser muito menos trabalhosa para nós desenvolvê-las, porque se conseguirmos desenvolver a mais trabalhosa, claro, né, as demais fica muito mais fácil. Em muitos momentos, Jesus buscou simbolizar em si mesmo elementos simples do cotidiano, por exemplo, classificando-se como pão da vida, luz do mundo, e aos seus discípulos mais diretos afirmou serem o sal da terra. Então essa tendência do mestre, né, de simbolizar com questões simples tem a ver exatamente com o propósito existencial. Porque o propósito existencial não é uma coisa mirabolante que a gente inventa ou que a psicologia inventou, mas aquilo que existe de mais importante, simples, mas é importante em nossas vidas. Eu tenho uma limitação X. Qual é o meu objetivo? Desenvolver a virtude que transmuta essa limitação, né? Como os elementos de comparação que ele fazia. No momento em que o mestre lava os pés dos discípulos, ele transforma-se todo em uma simbologia. E o corpo dos discípulos em uma superior mensagem. A purificação dos instintos só é possível se for enxugada com a toalha da humanização cingida na cintura de nossa condição humana. Bonita essa fala, né? Bastante metafórica também. Vamos ver o que lá significa? Vamos ver parte por parte, porque o parágrafo é muito profundo. Então, no momento em que o mestre lava os pés dos discípulos, ele transforma-se todo em uma simbologia. Qual é a grande simbologia que nós temos aí? Simboliza a sublimação. Por quê, Alba? Exatamente a sublimação, mas por quê? O mestre é o quê? Um espírito puro. Então vejamos, é um espírito puro lavando os pés de pessoas puras? Impuras. E o pé era uma cascão, não era um pé, né? Porque eles calçavam sandália, imagina, e andavam por estradas poeirentas, eram os pés bem... Então, aquele ser puro, delicado, né? Porque Jesus era muito delicado, lavando os pés, literalmente impuros, de pessoas também puras do ponto de vista moral e sujas do ponto de vista físico, porque os pés deviam estar bem sujinhos, né? Tanto é que Pedro se recusa, e aí nós vamos entender por que ele se recusa. Existem questões emocionais muito interessantes. Então, Jesus ele é todo pureza, lavando a impureza. Que símbolo que está por trás disso? Passa pela mensagem dele. Passa pela mensagem, mas o que na mensagem que nós devemos buscar e o que na mensagem tem sintonia conosco? Ele é o modelo e guia. Nós somos o quê? Vamos lembrar da parábola nós somos aprendizes da vida, exatamente. Nós somos seres essenciais, aprendizes da vida. E temos o quê? A ignorância. A ignorância é o ego. O ego é a camada de ignorância que envolve o ser essencial, diz o Espírito Joana de Ângeles. Então, nós temos um ego e somos uma essência. Na parábola do pastor e das ovelhas, nós vimos detalhes disso, lembram? Nesse módulo ainda. Então, se nós somos um ser essencial, o ser essencial é luz, o ego é sombra, como que vai se dar a purificação dos instintos? Colocando o ego a serviço do ser essencial por uma escolha consciente do espírito. O espírito escolhe
acolhe essa humanização. Por isso que o mentor coloca aqui: só é possível se for enxugada com a toalha da humanização cingida na cintura de nossa condição humana. Eu sei que eu sou um ser ainda que traz um ego muito forte, que deseja ser atendido, mas eu quero colocar o ego a serviço da essência divina que sou e escolho fazer exercício de virtudes, em vez de dar vazão ao meu ego. Faz sentido, gente? É isso que o mentor Honório quis dizer? Então, esse movimento, né, de enxugar a nós mesmos o lado sombra, indo ao encontro do lado luz. Voltando à tríade, eu, espírito imortal, leis divinas e Deus, a entrega e a ação, voltamos à pergunta que nós estamos fazendo sempre no final de cada encontro. Quais as virtudes podemos somar às que já refletimos? Na verdade, é uma virtude que desdobra em outras virtudes. Essa que nós trabalhamos hoje. Qual é? Para que nós possamos enxugar esses instintos, trabalhando a nossa humanização, qual virtude que nós somos convidados a? Passa pela humildade. A humildade está associada à entrega. Sem nos entregarmos ao Espírito Crístico, como que vai haver essa sintonia e identificação para realizarmos aquilo que somos convidados a fazer? Então, uma entrega plena ao Cristo cósmico que nós somos convidados. Então, toda essa passagem, se nós formos sintetizar numa virtude, é a virtude da entrega. Entrega em sintonia e identificação. Quem é o Cristo em nossas vidas? O modelo e guia. Eu quero realmente sublimar as minhas questões egóicas, tendo o Cristo cósmico como modelo e guia? Porque somente nos entregando é que nós vamos realmente desenvolver as virtudes que nos cabem. Se está vinculado à confiança, sim, você não se entrega a alguém que você não confia. Então, você confia no Cristo como sendo o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você confia nessa verdade, você se entrega. Se você desconfia, será que Jesus realmente vai nos levar a Deus ou vai nos levar para um abismo? Se você desconfia, você não se entrega. Então, é sentir Jesus em nossas vidas. Esse é o grande convite. Senti-lo em nós para realmente nos entregar plenamente. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva agora. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você sente a presença de Jesus em sua vida? Caso positivo,
Que mudança foi essa? Neste encontro, aprofundamos a reflexão sobre a importância e o significado de Jesus em nossas vidas, como mestre cósmico, e a necessidade da entrega incondicional a Ele, para que nesse encontro terapêutico possamos assumir definitivamente a postura de aprendizes. Busque sentir a possibilidade de desenvolver essa virtude. Como você a sente? Como é realizar esses esforços para você? Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para modelar Jesus, tornando o seu caminho para a verdade e para a vida, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo ou de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, desenvolvendo também o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de Jesus em sua vida.